Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast CIESP Sul, onde sempre apresentamos temas importantes de comércio exterior. E hoje nós vamos falar sobre o programa Acredita Exportação, programa especialmente desenvolvido para que as micro e pequenas empresas exportadoras, inclusive as optantes do Simples Nacional, possam receber o equivalente a 3% de suas receitas com vendas externas. E para comentar sobre esse importante programa, nós temos o prazer de receber o Marcelo Simões Reis. Ele é especialista em direito tributário. Desde 2003, ocupa o cargo de analista de comércio exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o MIDIC. E em 2023, ele assumiu a coordenação geral de análise de aspectos tributários no comércio exterior. Contamos também com a participação da Ana Jandira Monteiro Soares. Ela é bacharel em Ciências Econômicas, com especialização em Direito Tributário, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1999 e chefe da divisão de Gestão do Direito Creditório desde 2020. E contamos também com José Carlos de Araújo, atuando como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1995, onde ocupou cargos de alta liderança, incluindo o de coordenador geral de administração aduaneira e subsecretário adjunto de administração aduaneira interino. É um grande prazer recebê-los. Eu quero agradecer pela disponibilidade, pela atenção de nos atender e principalmente para trazer essa informação tão importante desse programa Acredita Exportação. E eu começo com o Marcelo. Afinal, Marcelo, que programa é esse? Porque ele pode ser de uma grande oportunidade para as empresas brasileiras, em especial para as micro e pequenas, crescerem e conquistarem mercados internacionais. E uma outra questão, esse programa ele consegue contribuir para aumentar a competitividade internacional das empresas brasileiras? Boa tarde, Rita. Obrigado por essa oportunidade. Também saúdo os meus colegas da Receita Federal para esse importante podcast aqui, onde a gente vai tratar um pouco mais aí do programa Acredita Exportação. E indo direto para a sua pergunta, né? O programa Acredita Exportação, você fez um bom resumo na introdução, que ele, na prática, ele equivale a uma devolução de 3% das receitas de exportação, e é um programa que foi desenhado especificamente para micro e pequenas empresas. Na verdade, ele se trata de uma extensão ou de um fortalecimento de um regime que nós chamamos Reintegra, né? Ele existe desde 2013, é um regime de restituição de créditos tributários, ou, na verdade, de tributos, resíduo, que a gente chama de resíduo tributário, acumulado na cadeia produtiva, que acaba desaguando em alguma exportação, né? Nós sabemos que o nosso sistema tributário atual, né, que vai começar a passar por uma transição, está já passando por uma transição, ele, em vários aspectos, tem muita carga de cumulatividade. O Reintegra, quando foi instituído em 2013, ele foi desenhado com o objetivo de devolver às empresas exportadoras, em geral, esse resíduo tributário que fica acumulado ao longo dos elos da cadeia produtiva, né? Acontece que desde 2018, infelizmente, por problemas orçamentários, a alíquota do Reintegra ela foi reduzida para 0,1%. Então, é um regime que acabou ficando, digamos assim, um tanto inócuo, né? Acabou se tornando um tanto inócuo para fins de estímulo às exportações ou de devolução do resíduo tributário, a política original que ele se prestava, né? E em 2023, nós conseguimos, por meio da Lei Complementar 126, né? Foi a 226, se não me engano, a gente conseguiu fazer com que essa alíquota, que era de 0,1% para as empresas em geral, né, fosse elevada para
fosse elevada para 3%. Então, a partir de agosto, né, a partir de agosto de 2025, né, desde o ano passado, as empresas que exportam, elas fazem jus a uma devolução de resíduo tributário, desde que se enquadrem, né, na categoria de micro e pequenas empresas, a uma restituição de 3%. Né? Nós focamos o programa para esse público, tendo em vista a importância, né, desse tipo de empresa para a nossa economia, né? São, se não me engano, 10 mil micro e pequenas empresas exportadoras, e elas, normalmente, elas se enquadram justamente no desenho, né, de uma cadeia produtiva industrial que acumula muito resíduo tributário e acaba se tornando muito vulnerável a esse custo. Né? Então, esse custo, né, derivado da cumulatividade do nosso sistema que se encontra em transição, ele pode ser devolvido às micro e pequenas empresas de maneira que elas podem fazer com que isso seja refletido no preço de exportação. Então, nós acreditamos que é um programa que tem bastante potencial para aumentar a competitividade. Agora, é claro, né, ele tem um prazo de validade definido, por quê? Porque a partir de 2027, o resíduo tributário, pelo menos da parte federal, ele vai deixar de existir com a implementação do novo tributo, a contribuição sobre bens e serviços. Né? Acredito que os colegas da Receita Federal vão falar de qual que é o imposto, qual que é o tributo que a Acredita Exportação devolve ao exportador, né? Mas vale destacar que para as exportações realizadas desde agosto, né, até dezembro deste ano, os micro e pequenos empresários que exportam vão fazer jus aí à devolução de resíduo tributário à razão de 3% da sua receita de exportação. Agora, José Carlos, por favor, qual o processo de habilitação para participar do programa? É muito complicado, é difícil? Como é que funciona isso? Bem, boa tarde, Rita. Boa tarde, Marcelo, Ana Jandira. Agradecemos pela Receita Federal a oportunidade de participar desse podcast. E a resposta para essa pergunta seria muito simples, Rita, porque estamos tão acostumados a vários mecanismos de habilitação e várias regras que nos esquecemos algumas vezes da simplicidade. E para o Acredita Exportação não há a necessidade de qualquer processo de habilitação. A empresa sendo MEI, EPP ou microempresa, ela poderá fazer aí o seu pedido sem qualquer outro processo antecedente. Como acontece, por exemplo, e você citou que você é de comércio exterior, nós nos lembramos de que, por exemplo, para se exportar ou importar, nós precisamos fazer uma habilitação para operar. E aí, para algumas empresas, nesse caso, pode surgir essa dúvida realmente. E não há necessidade de habilitação. As empresas que se enquadrem nessa condição, elas já podem aderir ao programa sem qualquer burocracia. Existe imagino, um link que a empresa entra, se cadastra e passa a participar, é isso? Bem, aí nós estamos tratando de alguns requisitos, então, que a empresa tem que atender, ela não precisa se habilitar. E esses requisitos são, por exemplo, não é qualquer microempresa ou empresa de pequeno porte ou MEI, seja ou não optante pelo Simples, que tem direito. Ela deve ter exportado. Esse é um ponto importantíssimo. O Marcelo já frisou os prazos. Esse programa começou em agosto do ano passado, então, a partir daí, as empresas que exportaram, que se enquadram nessa condição de microempresa, empresa de pequeno porte e MEI, elas podem fazer um pedido. A periodicidade é trimestral, então, fechando no ano calendário normal. Então, nós tivemos um primeiro período, que foi agosto, setembro, um segundo período, outubro, novembro e dezembro, e agora estamos no terceiro período aquisitivo do benefício, que vai de janeiro até o final de março. Findo este prazo do trimestre, a empresa já pode apresentar o seu pedido. E aí, eu vou pedir desculpas aí àqueles que nos assistem nesse momento, ou nos escutam, para falar um nome bem comprido. Depois eu resumo ele. Ela tem que fazer um pedido eletrônico de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação. Mas a gente pode chamar só de PERDECOMP, para facilitar.
né? Então, ela faz um PERDECOMP, e foi elaborado aqui pelo MD, um tutorial bem interessante, que permite que, então, os interessados possam ter a facilidade de solicitar, de fazer esse pedido, né? A partir daí, da apresentação do pedido, a Receita vai analisar e depois podemos comentar com relação aos prazos. É importante ainda frisar aqui que nós estamos tratando de exportação, mas não é qualquer exportação. É exportação de bens industrializados produzidos no Brasil. Então, não pode uma empresa importar da China ou qualquer outro país do mundo e reexportar do Brasil. Esse não é o objetivo do programa. Há algumas regras aí de conteúdo que devem ser obedecidas, de componentes importados e nacionais, tá? E também é importante lembrar o nível de receita para que uma empresa se enquadre até o limite máximo, que é EPP, que é de 4,8 milhões de reais no valor anual. Então, quando a gente fala de requisitos para fazer jus ao acredito de exportação, seriam esses. Exportar bens industrializados no Brasil, tem uma regra de conteúdo de componentes nacionais enquadradas até o limite de empresa de pequeno porte. A partir daí, a Receita faz o cruzamento dessas informações e verifica se a empresa atende a esses requisitos. Agora eu passo para a Ana Jandira. Como foi explicado agora, essa devolução de tributos, quais são os impostos que estão envolvidos nesse processo? Então, esse conceito é o conceito do reintegra, de devolução de resíduos tributários. Então, não está restrito a um tributo ou outro. Inclusive, não há necessidade nem da empresa se preocupar se ela, será que eu paguei esse tributo que agora está sendo devolvido, eu sou contribuinte desse tributo que agora está sendo devolvido, ou teve incidência desses tributos na minha cadeia produtiva. Isso não é uma preocupação que a empresa tem que ter. Na verdade, o programa, o Reintegra de uma forma geral, e o Acredito Exportação de uma forma mais específica, é uma devolução de tributos na cadeia produtiva, e o empresário, o empreendedor, ele não precisa se preocupar se o tributo A, B ou C incidiu na sua cadeia. Ele cumprindo os requisitos, como o José Carlos falou, ele pode fazer o pedido por meio do programa PERDECOMP, sem se preocupar em relação a qual tributo que está sendo devolvido. Perfeito. E qual o prazo para que esse contribuinte receba o valor solicitado? Após a operacionalização a construção, aí a gente espera, a nossa meta é que essa devolução seja feita em até 60 dias. Então, o contribuinte fez o pedido no mês seguinte, ou no máximo no outro, nós já estaremos devolvendo esse dinheiro, um depósito na conta que ele informou no seu pedido, então já pagando para ele esse valor relativo aos 3%. Então, é no máximo uns 60 dias, que é o que é a nossa meta, daquilo que for confirmado. Agora, José Carlos, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica e que me chamou um pouco a atenção por aquilo que você já comentou anteriormente. Imagine uma empresa de pequeno porte que, por acaso, faz uma importação e, na sequência, a exportação, um drawback, por exemplo, né? Então, ele importa uma parte do equipamento, utiliza essa parte para uma produção de um equipamento maior, enfim, de algum produto final, e exporta. Neste caso, ele poderia ter acesso ao programa ou não? É uma excelente pergunta, Rita. Cabe lembrar que as regras para fazer jus ao benefício, não só do acredito exportação, mas do Reintegra como um todo, do qual acredito exportação é uma espécie, nós temos um limite de utilização de componentes importados. E esse limite varia entre 40% e 65%, a depender do tipo de produto que está sendo produzido. Sim. Tá?
ele não pode simplesmente importar. Vamos pensar aqui, ele importa lá um telefone celular, ele importa telefones celulares, não agrega nenhum valor no Brasil e exporta. Neste caso, a legislação não permite que ele usufrua deste benefício. Tá certo? Claro. Então, é a regra de componente, e o drawback, ele está interligado, assim como o RECOF, está interligado a essas políticas estabelecidas neste momento do reintegre e do acredito à exportação. Ele só segue esse limite, porque o que se quer estimular é justamente a industrialização no Brasil, e não simplesmente a compra e venda. Não, Exatamente. Se me permite... Sim, por favor, por favor. Não, só vou reforçar o que o José Carlos já colocou, né? E que a Ana Jandira acho que vai reforçar mais ainda, né? O acredito exportação barra reintegra, né? Considerando que o acredito exportação é uma versão mais vitaminada, né, do reintegra, ele é voltado para favorecer o processo de industrialização no Brasil. Inclusive, o decreto 8.415, ele lista quais são os bens, né? Que uma vez exportados podem gerar o direito à devolução do resíduo tributário à ordem de 3%, né? Então, por exemplo, não só na questão assim de importação de bens importados para mera reexportação sem nenhuma agregação de valor agregado não gera, né, direito à alíquota, né, de 3% do reintegra, né, que é do acredito de exportação, como também atividades que não têm muita agregação de valor, como, por exemplo, produtos agrícolas, em que você não tem uma transformação industrial, commodities em geral. Você vai ver lá no decreto 8.415 que elas não estão relacionadas naquele rol de bens que, uma vez exportados, geram direito à alíquota do reintegra. É um programa voltado para a industrialização. E como a gente observou que as micro e pequenas empresas, quando exportam, normalmente exportam produtos de maior valor agregado, aqui no Brasil, uma característica, né? A gente identificou que a elevação da alíquota do reintegra seria especialmente benéfica para esse público. Tá? Muito bom. Você quer complementar, Ana Jandira? Sim, eu queria só salientar que o reintegre, o acredito exportação específico, na verdade, o acredito exportação, ele busca atender dois princípios constitucionais que a gente tem. O primeiro é o tratamento diferenciado das pequenas empresas, das empresas de pequeno porte, e o segundo é a não exportar tributo, né? Então, num regime de drawback, em que entrou com suspensão do tributo e está saindo, não existe esse tributo a ser devolvido, né? Daí porque tem um mínimo essa necessidade do mínimo de componente nacional, inclusive, né? É uma devolução daqueles tributos que incidiram na cadeia. Né? E uma exportação realizada por uma comercial exportadora, o fabricante também teria direito a essa devolução? Com certeza, o fabricante tem direito, pode solicitar, inclusive por meio do Perder Compra Web também. Está garantido para ele esse direito. E ele teria que ter algum tipo de comprovação, qual seria o requisito? Teria algum requisito especial nesse caso ou não necessariamente? Basta... Os colegas podem me corrigir, mas são a nota fiscal de exportação e a declaração única de exportação. Perfeito. Isso é muito bom, porque muitas empresas utilizam comerciais exportadoras como meio introdutório de seus produtos na exportação, porque desconhecem os meios, os caminhos, enfim, inclusive até os próprios mercados, né? Então, é bastante interessante que isso seja possível. Marcelo, quais são as expectativas de evolução do programa nos próximos anos e como é que ele pode se integrar com outras políticas públicas de incentivo às exportações? Bem, a evolução do programa, né, como eu já até destaquei na minha fala inicial, é de que nós estamos num regime de transição. Esse programa ele só faz sentido a partir do momento que nós temos um sistema tributário com característica cumulativa, né?
O nosso sistema tributário atual é um tanto esquizofrênico, né? Porque ora ele é não cumulativo, ora ele tem bastante cumulatividade. E o problema nosso é que com a cumulatividade nós acabamos exportando tributos, né? Então, quando entrar, né, quando entrar em funcionamento, né, o novo tributo, que é a contribuição sobre bens e serviços, né, levando à extinção das contribuições PIS, PASEP e COFINS, a noção de resíduo tributário, pelo menos no âmbito federal, vai deixar de existir. Então, a partir de 1º de janeiro de 2027, o programa ele já não faz mais sentido. Eu diria que a política pública ela evoluiria, né? Em vez de cobrar, né, na cadeia produtiva, né, de maneira cumulativa, né, um tributo para depois devolvê-lo por meio do reintegra, a gente vai passar para um sistema mais racional. Em vez de fazer a cobrança, né, cumulativa desses tributos, né, em vez de onerar o nosso produtor, né, com a cumulatividade, a gente deixa de onerar e aí nós temos uma evolução natural, que é a própria extinção desses programas de devolução de resíduo tributário, né? Perfeito. Aí vamos ter que criar algum outro programa que fomente, de alguma outra forma, a introdução de novos exportadores brasileiros de pequeno porte, né? Sem dúvida. Agora, eu queria colocar para vocês três, por favor, quais foram os principais desafios enfrentados pela administração pública na implantação do programa, especialmente do ponto de vista tecnológico e operacional. Se é que houve, né? Assim, eu posso falar da parte legislativa, que esse é um programa que a gente lutou desde o primeiro ano deste atual mandato presidencial, né? Desde 2023, a gente lutou pela modificação da Lei 13.043, da Lei Complementar, a Lei 13.043 é a que regulamenta o reintegra, é que institui o reintegra, né? Então, eu acredito que exportação, para funcionar, ele tinha que ter um aumento de alíquota do reintegra, e também tivemos que alterar a Lei Complementar 123, que é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, para permitir que as micro e pequenas empresas pudessem usufruir desse crédito, né? dessa devolução de resíduo tributário, porque o próprio Estatuto proibia isso, então havia um impedimento normativo. Nós tivemos que derrubar esses impedimentos normativos e, ao mesmo tempo que elevávamos a alíquota do reintegra, e esse processo todo demorou 2 anos, né? 2 anos e meio. Né? Nós começamos em fevereiro de 2023 e conseguimos, do ponto de vista normativo, com a Lei Complementar 216, eu tinha falado 226, consultei aqui a Lei Complementar 216, a gente fez as alterações dessas 2 leis, também fizemos a alteração do Decreto 8.415 para contemplar essa possibilidade, né? E, a partir de 2023, a gente se esbarrou com alguns, de agosto de 2025, né, desde o ano passado, a gente viu que que somente mudar a norma não era o suficiente, a gente teve que acertar com os nossos colegas da Receita Federal a evolução do sistema, do pé de compra, etc. Acho que eles podem comentar mais a respeito. Né? Desculpa, Ana, só um comentário que me chegou agora, inclusive, algumas empresas sentem muita dificuldade na formalização, enfim, no pedido técnico do pé de comp. Então, isso não seria uma questão também... ou não, ou esse processo para pequena empresa, ou seja, para o Simples Nacional, seria de fácil acesso, digamos? O que a gente tem feito, Rita, é disponibilizado o manual, passo a passo, para que as empresas tenham exatamente a orientação do que preencher nas fichas do programa, né? Que tipo de informação ela precisa preencher em cada campo, orientando aí, bem passo a passo, como fazer o PERDECOMP. Então, com isso, a gente entende que auxilia bastante as empresas nesse proceder. Porque aí a grande dificuldade para nós, depois de
resolvida a questão legislativa, né, de legislação, instituída a alíquota diferenciada de 3%, foi né, disponibilizar para todos os contribuintes que têm direito essa funcionalidade, essa forma de pedir, né? Como fazer o pedido, como efetivamente tornar efetivo esse direito que elas têm, né? E isso sempre mantendo aí o controle para que a gente atenda aqueles que têm direito, sem que aqueles que não têm o direito venham se aproveitar de forma indevida do benefício. Perfeito. E com isso aí nós adaptamos o programa Perdecomp, que já era utilizado pelas empresas que tinham direito ao reintegra, de forma que as empresas de pequeno porte, microempresas com direito a crédito de exportação, possam fazer o pedido com essa alíquota diferenciada. Então, se ela exportou antes e tem direito à alíquota como as demais empresas, 0,1%, ela pode fazer o pedido com a alíquota de 0,1%. A partir de agosto, ela então passa a ter essa alíquota de 3%. Muito bom. Agora, desculpe, por favor, complemente. Eu só queria acrescentar aqui algo que a Ana Jandira já tangenciou, que é a importância que a gente tem quando se estabelece um novo processo, um novo rito, né, de termos a segurança necessária para que a população, de maneira geral, não seja afetada negativamente. Muitas vezes, no afã de beneficiarmos, e justamente, corretamente, um grupo, nesse caso, de empresas, nós não podemos oferecer um processo tecnológico que não garanta a segurança e que por aí nós tenhamos desvios de recursos ou a utilização indevida de recursos. E aí tem um número interessante, só no ano passado, nós trabalhamos com uma glosa de mais de 47 bilhões em solicitações indevidas de pedidos de restituição, ressarcimento ou reembolso. Para se ter uma dimensão do que pode ser trazer um rombo, não das contas públicas só, mas nós estamos falando de falta de dinheiro para escolas, falta de dinheiro para saúde, para políticas de moradia, para estradas. Então, é muito importante ter essa cautela. E a Receita trabalhou desde o começo, desde lá, quando tivemos conhecimento, porque nós não podemos desenvolver um sistema sem uma lei aprovada. E a lei não trouxe um vacate para isso. Então, nós imediatamente começamos a trabalhar na adequação do sistema e, em tempo recorde, disponibilizamos o sistema para que o pedido fosse eletrônico, ao invés de ter que ser no velho método do papel, né? Então, nós conseguimos esse avanço. E nessa segunda etapa agora, e é interessante que você fez a pergunta dos desafios, né? Esse é o desafio que ainda permanece, que é disponibilizar uma análise totalmente automatizada deste processo, para que aquele prazo que a Ana Jandira indicou seja atendido. E eu finalizo nessa questão do desafio, porque esse tecnológico realmente nos instiga a buscar as melhores soluções. Mas eu queria indicar que o nosso grande desafio, Receita, MDIC, e diria que vocês junto, Rita, que estão aqui nesse podcast, né, e trazendo essa oportunidade, demonstrar para as pequenas e micro e MEIs de que esse processo ele não é algo terrível de ser feito, algo tortuoso. Ele traz um benefício, né? Então, a quantidade de empresas que fizeram solicitação é muito pequena, perto do que poderiam ter feito. Isso é menos de 1% do percentual total de empresas que poderiam ter feito a solicitação. Então, o nosso grande desafio hoje é demonstrar para essas empresas, e agradecemos a parceria que vocês estão trazendo para a gente nessa oportunidade, levar que não é algo impossível. Pelo contrário, é algo que está sendo muito facilitado pelas ferramentas disponibilizadas e para que essas empresas possam, sim, ter acesso. Então, se a gente conseguir aumentar esse percentual de empresas que possam usufruir desse benefício, nós provavelmente vamos ter êxito nessa empreitada, que não adianta estabelecer
o melhor programa do mundo se as empresas não se aproveitarem dele. Com certeza. E nesse sentido, talvez por desconhecimento ou, enfim, talvez até por medo, quem sabe, né? As empresas ficam um pouco... têm uma certa dificuldade de entender o procedimento, de ver se é viável, se é possível para elas e assim por diante. E, nesse sentido, justamente com essa finalidade de levar essa informação para o maior número possível e de uma forma que seja bastante detalhada, vamos chamar de desenhada, para que esse pequeno empresário realmente consiga usufruir esses benefícios, nós vamos ter, já vou anunciar agora, com esses convidados que estão aqui presentes, nós vamos ter no dia 9 de abril, às 14 horas, na sede central da Fiesp, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, um evento presencial. Tanto o Marcelo, como o José Carlos, a Ana Jandira e outros participantes também do MIDIC, também da Receita, estarão colocando de uma forma muito didática exatamente todos os procedimentos, né? De como a empresa pode fazer, o que ela tem que levar em conta, o que ela deve observar, quais são os enquadramentos possíveis para que ela possa participar do programa, de uma forma bastante detalhada, para que ela volte para o seu estabelecimento, pense a respeito e usufrua desse benefício. José Carlos, que medidas estão sendo adotadas para divulgar o programa? Vocês estão com algum projeto, alguma coisa nesse sentido? Sim, há diversas medidas em andamento, algumas já foram realizadas, como a realização de live, também a participação nesse podcast é uma das medidas, mas tem uma muito importante que a Receita Federal enviará a cerca de 9 mil empresas que exportaram a partir de agosto, e que poderiam se enquadrar dentre os critérios elegíveis para receber o acredito de exportação, para solicitar o acredito de exportação, ela vai enviar um comunicado, mas é importante que as empresas fiquem atentas. A Receita não envia o WhatsApp, não envia SMS e não envia e-mail. Esse comunicado será feito através do ECAC, que está lá na página da Receita Federal e que as empresas têm acesso para tomar ciência dos atos oficiais que a Receita necessita expedir, especialmente quando se trata de um contribuinte individual, como é o caso aqui. Da parte aqui do MDIC, Rita, nós elaboramos um tutorial com apoio aqui dos nossos colegas da Receita Federal, mostrando o passo a passo do preenchimento das telas do sistema PERDComp, para que os micro e pequenos empresários possam se instruir a respeito do preenchimento, né? E assim facilitar, né, essa rotina de pedir o ressarcimento. Lembrando que todo fechamento de trimestre, eu falei ressarcimento, mas na verdade é a devolução do resíduo tributário, né? Então, todo encerramento de trimestre, a empresa pode olhar lá para o tutorial e copiar lá mais ou menos o que a gente fez, de acordo com a sua própria realidade, com seus próprios documentos, né, suas notas fiscais de exportação, suas declarações únicas de exportação e fazer o preenchimento, né? Eu não sei se tem condições de colocar na tela o link, né? Então, hoje o que nós tivemos, na verdade, é um overview desse programa, de maneira que a gente possa incentivar os nossos ouvintes, os nossos associados e empresários a participarem no dia 9 de abril próximo, de forma presencial, onde poderão ter realmente, de forma, como eu já comentei, detalhada, todos os procedimentos do programa. Então, nesse sentido, eu quero agradecer muito a Ana Jandira, ao José Carlos e ao Marcelo, pela excelente apresentação que fizeram. Fizemos, sim, de uma forma curta e abreviada, justamente para incentivar, como já comentei também, a participação de todos no próximo dia 9. Agradeço bastante pela participação e eu espero contar com a presença de todos no evento presencial. Um grande abraço, muito obrigada a todos vocês. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.